Este globo é um grande sistema, porém a gente vai pensar nele como um grande jogo. E nesse jogo, as peças não se movem sozinhas, elas se movem em interação. Isso quer dizer que a gente é influenciado o tempo todo pelo que acontece ao redor do mundo. Para entender que jogo é esse, primeiro a gente tem que olhar para o mundo com uma visão ampla, começando pelas relações internacionais. Existe hoje uma ordem internacional, com forma, regras e centros de poder. E essas regras podem até mudar ao longo da história, mas elas existem. E elas começam a influenciar a sua vida muito antes de você começar a pensar nelas. Se as regras desse jogo influenciam as nossas escolhas, então a nossa vida meio que está sendo moldada por esse sistema desde que a gente nasceu. E esse sistema foi construído ao longo de muitos séculos de guerras, de invasões, de tratados e de mentiras. Agora, se a gente quer mudar a nossa vida, a gente precisa entender qual é essa ordem que nos influencia. Por isso que fica a pergunta: que ordem internacional é essa? E tem como sair dela? A gente foi treinado para ver o mundo como um quebra-cabeça em que a gente vai meio que colocando uma peça por vez. Como se a gente pudesse juntar uma guerra, um avanço tecnológico, uma crise, e a partir de cada uma dessas peças, cada uma dessas notícias, formar uma visão geral da realidade. O pensamento sistêmico é exatamente o oposto disso. Ele meio que nos chama a olhar para cima e procurar a conexão entre os fatos. O que realmente muda o mundo não está nas peças isoladas, mas no todo que elas formam. Quando a gente sobe uma montanha e olha para baixo, a gente começa a entender que as coisas estão interconectadas. Os rios se conectam, as cidades precisam das águas dos rios, as cidades se conectam através de estradas, ao redor das estradas a gente vai encontrar plantações e florestas, de onde a gente tira comida, de onde a gente tira madeira, tudo meio que está interconectado em grandes fluxos. A história e a natureza. Isso é o pensamento sistêmico. Com a sociedade é a mesma coisa. Economia, política, ciência, educação e religião não são fenômenos isolados. Eles são dimensões interdependentes da mesma realidade. Só que a sociedade moderna meio que nos moldou para pensar nas coisas de modo especializado. E a especialização até trouxe vários benefícios para a sociedade, mas ela também limitou o nosso pensamento. Um economista estuda o consumo e a produção sem entender o efeito da educação sobre a economia. Um produtor rural usa toda a tecnologia agrotóxico para aumentar a produção, mas esquece de escutar o especialista das abelhas sobre a importância das abelhas para a saúde da ecologia. Parece que a gente consegue pensar em uma coisa por vez só. É ou abelha, ou agricultura, ou economia, ou educação. A gente não consegue ligar os pontos mais. Ao reduzir o mundo a objetos, fenômenos, recursos isolados, a ciência moderna meio que nos isolou da percepção de que fazemos parte de algo maior. Cada evento nesse mundo faz parte de uma grande teia de relações. E entender o mundo é entender essa grande teia. Se quisermos um Brasil desenvolvido, a gente precisa entender a ordem internacional em que a gente está inserido. Só assim a gente vai conseguir participar de maneira consciente, influenciando o jogo ao invés de só seguir as regras dele. Hoje, a maior parte das pessoas acha que não tem controle sobre a sua própria vida. E pode ser até que não tenha. Se a gente não entender como o mundo se organiza, a gente vai continuar sendo refém de forças que a gente não consegue controlar num tabuleiro que não fomos nós que desenhamos. Nós somos frutos do nosso contexto. A nossa maneira de pensar, de agir, de falar, de trabalhar, de educar, de se organizar, é fruto de séculos de história, de muitas gerações que moldaram a cultura em que a gente vive. Mas afinal, o que é uma sociedade? Mais do que ruas ou prédios, uma sociedade é uma organização coletiva que vive em interdependência. A nossa vida social, ela depende um do outro, na maneira como a gente cuida, protege, trabalha. Tudo que a gente faz depende do outro. O que diferencia a sociedade brasileira das outras sociedades é a linguagem que a gente fala. O português, ele meio que nos une em torno de símbolos e de história.
ele dá sentido à nossa vida coletiva e também ao nosso comportamento. Como existe sentido nas frases que a gente fala, a sociedade pode criar regras. Algumas delas estão lá na Constituição e outras estão enraizadas na nossa tradição. Por exemplo, na Bíblia existem mandamentos que tu não pode matar e não pode roubar, criando meio que regras muito antigas de convívio social. As leis determinam o que se pode fazer, quem tem acesso a quê, e até quem tem valor dentro da hierarquia social. Porém, sem leis, não haveria ordem, e cada um poderia meio que fazer o que quisesse. Por isso, a gente tem uma Constituição e a gente tem que obedecer ela. Mas com a ordem também vem o controle. Quem detém o poder de escrever as leis, de escrever as regras do jogo. E quem escreve as regras do jogo, quem desenha o sistema, também pode decidir onde o sistema pode acabar. E aí chega numa pergunta inevitável para a política. Quem escreveu as regras do jogo? Porque provavelmente não foi você, e não foi as pessoas ao teu redor. A política não é apenas o que acontece a cada 4 anos. Ela é resultado de uma longa disputa histórica entre forças sociais. E agora a gente precisa elevar a nossa visão do Brasil para o mundo. A geopolítica é a disputa de poder entre as forças sociais, mas em arena internacional, onde as diferentes sociedades interagem, cooperam e competem. É um jogo de complexas interdependências, mas também de tensões profundas. Nesse contexto, mesmo tendo as nossas próprias regras internas, a gente pode estar meio que sendo influenciado por forças externas, que submetem uma sociedade à outra. Ou seja, mesmo sendo brasileiros, as nossas leis podem estar sendo moldadas para fazer parte do jogo das grandes potências internacionais. Hoje existem regras nas relações internacionais. Você já ouviu falar da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional ou do Banco Mundial? Pois então, a maior parte dos países assinaram a participação nessas instituições, mas elas foram desenhadas por quem estava no controle. O país que dita essas normas é chamado tradicionalmente de superpotência, mas outros chamam de império. Uma ordem internacional pode ter várias superpotências. Hoje, existe somente uma ainda que lidera, com outras em ascensão, mas ela está rapidamente perdendo poder. Muitos acham que o imperialismo é só a ocupação de um território pelas forças armadas, mas o imperialismo moderno é muito mais sofisticado do que isso. Não precisam as tropas de outro país virem e ocuparem as ruas do Brasil. Eles precisam entrar na nossa mente, dizer o que a gente deve pensar, como a gente deve agir e o que a gente deve valorizar. O império pode até ocupar o território de uma colônia, como Portugal fez com o Brasil. Mas para se manter, para ser duradouro, o império tem que conseguir implantar narrativas, visões de mundo compartilhadas, ideologias que moldam o que as pessoas acreditam ser natural, verdadeiro e até inevitável. Isso é o que eu chamo de colonização mental, quando um programa ideológico se instala como um algoritmo interno na nossa mente. Essas ideias, elas moldam os nossos comportamentos, os nossos valores, as nossas atitudes, tão profundamente arraigados na nossa mente que a gente começa a acreditar que as nossas escolhas são livres, quando na real parte dos nossos passos são dados de acordo com o jogo de uma outra potência internacional. Se a linguagem é o que define uma sociedade, então basta a gente olhar para os idiomas que a gente aprende nas escolas para entender quais foram os impérios que moldaram o mundo moderno. Português, espanhol, francês e principalmente o inglês. Esses idiomas são todos ocidentais. Logo, quem estruturou o mundo moderno foi o Ocidente. Primeiro a Europa e depois os Estados Unidos. Porém, a gente pode ver isso bem além da linguagem. A gente pode ver isso o tempo todo nas nossas referências nos livros de história, no cinema, na literatura. Quando você cresce acreditando que a moeda forte é o dólar ou é o euro, que só o modelo democrático é civilizado, que os heróis sempre falam inglês e os vilões quase sempre falam ou árabe ou russo, que o Estado brasileiro não deve intervir na economia para melhorar a vida do povo, porque todo mundo tem que ter o direito de enriquecer como quiser. As campanhas publicitárias e os noticiários internacionais somente reforçam esses padrões.
definindo, por exemplo, que a artista famosa é a Lady Gaga, que a moda boa vem de Paris, que o carro desejável é um Tesla, ou seja, definindo padrões de sucesso que vêm do Ocidente. Ao adotar esses modelos, mesmo sem perceber, a gente acaba reafirmando uma hierarquia de poder, em que algumas nações estão no centro e todas as outras circulam na periferia. E como a maior parte desses exemplos é familiar para você, você certamente está com a mente colonizada por uma cultura estrangeira. Nós somos brasileiros, mas nosso pensamento está sendo centralizado num outro canto do mundo. O que quase ninguém entende é como esses países conseguiram essas façanhas culturais. Não foi apenas através de exércitos que invadiram continentes, ou tratados internacionais, ou grandes inovações tecnológicas. Óbvio que essas dimensões importam, porém existe uma força mais profunda que essa, que é a dominação econômica. Quem controla o fluxo de capitais, a emissão de crédito e o fluxo de investimentos consegue dominar o mundo. E como os Estados Unidos controlam a única moeda que é utilizada internacionalmente para fazer comércio exterior, todos os países acabaram entregando para os Estados Unidos um controle sistêmico sobre a economia global. E esse poder financeiro, ele anda de mãos dadas com o poder militar. Porque quem tem poder de impor a força física garante que a ordem permaneça. E hoje os Estados Unidos têm bases militares em mais de 70 países dos 195 do mundo. Portanto, os impérios não são apenas territórios delimitados no mapa. Os centros de poder até estão delimitados dentro do mapa, mas formam redes complexas de influência econômica, militar e cultural que ultrapassam essas fronteiras. Assim, há uma rede de corporações internacionais, bancos, governos, forças armadas, que se centralizam nos Estados Unidos, de onde se decidem as regras desse jogo. E essa é a engrenagem que moveu a história recente do mundo e que ainda hoje dita os rumos do pensamento brasileiro. Mas o tempo desse império acabou. E aqui nesse canal a gente está apenas começando uma jornada para entender como as engrenagens desse sistema operam, tanto dentro dos governos quanto dentro da nossa mente. Existe uma colonização mental. Nossas ideias são ideias que vieram do estrangeiro e que não favorecem necessariamente o desenvolvimento do Brasil. Isso que a gente tem que perceber. Ainda hoje a gente está aprendendo a falar inglês, a pensar em inglês, sendo pouco a pouco integrado dentro da estrutura de poder do Império Norte-Americano. Mas a cultura brasileira e a experiência civilizacional do Brasil é muito bonita. A gente está misturando aqui há 500 anos a cultura europeia e ibérica com a cultura nativa, indígena, e a cultura africana e a cultura asiática que pouco a pouco vão se integrando numa civilização nova. E a gente precisa valorizar isso, entender que a gente não precisa ser peça num jogo dos outros, mas sim construir nosso próprio sistema, nosso próprio futuro. O que eu quero mostrar nesse canal é que o pensamento sistêmico quebra esse feitiço. Ele conecta várias dimensões como economia, política, cultura, ciência e até espiritualidade numa visão mais ampla da realidade. E quando a gente enxerga o todo, a gente vê que a ordem mundial ela é uma experiência pequena na história e que a gente pode superar ela. O Brasil pode continuar obedecendo às regras dos outros ou escrever as suas próprias regras. E se você quer sair desse atraso, te inscreve no canal, liga as notificações, comenta aqui embaixo e compartilha com quem também acha que o Brasil pode e deve evoluir. Porque despertar é o primeiro ato de revolução.